Bom dia! Hoje são 20 de junho de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Ontem, assistindo ao Jornal Nacional, com os dois competentes jornalistas, William Bonner e a Renata Vasconcelos, vi ali a notícia de que o presidente Jair Messias Bolsonaro está caminhando para a paz. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que está trabalhando em sua casa em razão do coronavírus, ele está em São Paulo. Ontem, o presidente Jair Messias Bolsonaro determinou que 3 ministros, inclusive o ministro da Justiça e mais o advogado-geral da União, ele da AGU, Advocacia Geral da União, ele determinou, o Messias Bolsonaro, que eles fossem conversar com Alexandre de Moraes, ministro, sobre alguns assuntos ali de relevante importância. Então veja, e os ministros foram com uma bandeira da paz, e isso é muito importante. Parabéns ao presidente Jair Messias Bolsonaro. O Messias Bolsonaro, o Jair, ele deve entender que a paz é a coisa mais importante que existe. Ele deve falar com deputados bolsonaristas, deputados desequilibrados, que usam as redes sociais para atacarem a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele deve falar com esses deputados federais ou estaduais bolsonaristas, que são grupelhos, que ficam atacando a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Jair deve falar com eles para pararem com essas infantilidades, agredirem a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É assim que se consegue a paz. É assim que se consegue a harmonia. É um absurdo o que estamos vendo aqui hoje no Brasil. Deputados bolsonaristas, alguns, obviamente não todos, alguns aí, usando palavras de baixo calão, agredindo a honra de autoridades do Supremo Tribunal Federal, autoridades máximas do Poder Judiciário, sem razão alguma. Então, o Jair Messias Bolsonaro está de parabéns por ter mandado ontem a São Paulo para falarem com o ministro Alexandre de Moraes, 3 ministros e o advogado-geral da União. Isso é muito importante, gente. A harmonia, o respeito entre os 3 poderes. Então, o Messias Bolsonaro, ele deve entrar em contato com esses elementos que ficam agredindo a honra de ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses elementos, sejam eles deputados, sejam eles blogueiros irresponsáveis e também empresários aí que ficam alimentando esse ódio. O Jair Messias Bolsonaro deve entender que é preciso respeito, respeito aos outros órgãos, respeito à imprensa. A imprensa merece respeito. Jornais, revistas, televisões, etc. É assim que se consegue a paz. E o presidente Jair Messias Bolsonaro está de parabéns. Já está dando os primeiros passos. Parabéns ao Jair Bolsonaro. E digo mais uma coisa aqui, que o Jair Messias Bolsonaro devia fazer. Antes aí, ou melhor dizendo, após a prisão do Fabrício Queiroz, o Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, antes disso aí, melhor dizendo, sempre quando ele saía do Palácio da Alvorada aqui em Brasília, porque aqui em Brasília, gente, existe o Palácio da Alvorada e o Palácio do Planalto. A distância de um para o outro é apenas de 4 quilômetros. Você faz essa distância facilmente, rapidamente, a pé.
Eu, todos os dias, caminho aqui em Brasília, todos os dias, caminho 4 quilômetros. Todos os dias. Para você ver como a distância é pequena. Então, do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro e sua esposa dormem lá, vivem lá no Palácio da Alvorada. E ele trabalha no Palácio do Planalto. Então, antes da prisão do Fabrício Queiroz, o Messias Bolsonaro tinha o costume de parar, quando ele está saindo do Palácio da Alvorada em direção ao Palácio do Planalto, ao trabalho, ele tem o costume de parar para falar ali com abestados que ficam lá com a bandeirinha do Brasil, apreciadores do presidente Bolsonaro, ficam ali na entrada do Palácio da Alvorada, uns abestados que não têm o que fazer na vida. Então, o costume do Jair Bolsonaro é parar ali. Aí o Messias Bolsonaro ele fica empolgado com o pessoal, aí começa a falar coisas que não podem ser ditas, porque não são também verdades. Agressões a outros poderes, ao Congresso Nacional, a ministros do Supremo Tribunal Federal, agressões a jornalistas, isso é um absurdo. O jornalista está ali, coitado, trabalhando arduamente para levar a informação às pessoas. É preciso respeitar a imprensa. É preciso respeitar os jornais, revistas e televisões. Críticas todos recebem. Críticas devem ser ditas e devem ser recebidas e deve-se responder a essas críticas com inteligência. Então, esse costume do Jair Messias Bolsonaro, saindo de casa lá do Palácio da Alvorada, descendo ali para falar com aqueles abestados, ele deve acabar com isso. Após a prisão do Fabrício, durante 2 dias, o presidente não parou ali para cumprimentar aqueles abestados que ficam lá, na frente do Palácio da Alvorada. Então, durante 2 dias, ele não parou ali o carro. E tem que continuar assim. Não precisa ele parar o carro ali, os seguranças, e ele descer para cumprimentar aqueles abestados que ficam lá no Palácio da Alvorada. Isso é bobagem, não pode fazer isso o presidente. Então, resumindo, parabéns aqui ao presidente Jair Messias Bolsonaro. O Brasil precisa de paz, de calma. Decisões do Poder Judiciário, decisões do Supremo Tribunal Federal devem ser criticadas por meio de recursos e não por palavras ofensivas à honra dos ministros. Os ministros trabalham arduamente de segunda a sexta. De segunda a sexta trabalham arduamente. E eles precisam ser respeitados em sua vida particular ou a sua vida no mundo do trabalho, entendeu? Então esse aqui mais um vídeo e com toda a sinceridade, dando os parabéns aí ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Acima de tudo, a democracia. Acima de tudo, a democracia. Muito obrigado.